depois que você fez essa... Depois que você teve seu filho, né? Você sabendo que você estava com câncer, você... Como é que foi? Seu filho nasceu, aí você fez químio durante um tempo? Isso, meu filho nasceu, aí depois de um mês do nascimento dele, eu voltei a fazer a químio e fiz a químio por 7 meses. E aí depois de 7 meses eu fiquei curada, né? O médico me deu a notícia de que eu estava bem, que eu poderia voltar a viver a minha vida, mas com algumas restrições. E aí... Mas você ficou bem? Você voltou a viver normal? Fazer suas atividades cotidianas? Como que ficou sua cabeça, assim, depois que terminou essa químio? Pronto, tô tranquilo, acabou? Assim, deu um ar de tranquilidade por eu não passar mais pelo processo da químio, porque o que me matou foi mais o tratamento, que foi muito ruim, muito agressivo, mas depois que o médico disse que eu tava bem, que eu já poderia viver, deu aquele ar de tranquilidade, não consegui voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu fazia curso de gestão, então eu me prendi um pouco, não queria voltar, eu tinha medo. Você ficou com receio assim, tudo bem, eu curei, mas eu não sei se pode voltar, ou então um receio de tipo assim, eu não sei o que vai ser no futuro? Sim, porque quando o médico me deu a notícia de que que eu tava curada, porque pra eles curada é um termo muito forte, eles falam que nós somos sobreviventes ao câncer. Então ele não fala assim, você tá curada, não, você sobreviveu. E aí quando ele me falou que eu tinha sobrevivido ao câncer, ele falou assim pra mim, olha, mas pode voltar, tá? Então você sabia que existia essa possibilidade? Que existia a possibilidade de voltar. E depois disso voltou? Voltou um ano depois, assim, exato. Foi um ano exato, no Outubro Rosa, porque eu descobri o câncer no Outubro Rosa. Gente. E um ano depois, na mesma data do que que eu descobri o início, eu descobri de novo, mais uma vez, o câncer na mesma mama. Não foi literalmente na mama, foi um pouco acima, mas eles falam que foi na região da mama, um ano depois. Só que aí eu já não precisei passar pelo tratamento da químio. Eu fiz só a radioterapia, que é um processo menos doloroso, né? A químio, a rádio, ela não te impossibilita de nada. A químio eu fiquei muito... minha comida era muito pastosa, eu precisava... Muito debilitada. Muito. E a rádio não, a rádio era só não me cortar. Era o que eles falavam da rádio. Não se corta, você não pode ter cortes. Aí depois que você fez essa rádio, pronto, você ficou bem. O que aconteceu? Aí depois da rádio eu fiquei bem mais uma vez, né? Voltei a viver minha vida normal, voltei a trabalhar. Ficou mais otimista? Sim, fiquei mais otimista, fiquei mais leve, com uma paz. Eu vou voltar a viver, vou voltar a fazer o que eu fazia. Ficou mais esperançosa também, mais animada. Sim, mais animada, vou voltar a ter mais disponibilidade para os meus filhos, porque o câncer ele tira isso de você. Eu ficava muitos dias em cima da cama, deitada, sem força para nada. E depois eu voltei a passear com os meus filhos, a dar atenção para eles, a brincar com eles. Eu voltei mais esperançosa, né? E isso foram durante 3 anos. 3 anos e meio. Eu fiquei assim, eu fiquei super bem, voltei a sair, voltei a beber. E aí, em final de setembro do ano passado, eu comecei a sentir muitas dores no meu trabalho. Uma dor muito forte na região do peito, só que foi no osso, assim, bem no osso. E você desconfiou do que poderia ser? Ou você achou que era uma dor muscular, alguma coisa? No início eu achei que seria uma dor muscular pelo movimento que eu fiz. Porque a dor veio a partir de um movimento. Eu fiz um movimento errado e aí veio a dor. Eu fiquei achando que seria isso, fui pro médico, tomei remédio e nada. E aí a dor do osso da frente, ela passou pro osso do braço esquerdo, que era onde eu não conseguia fazer o movimento de levantar o braço, deitar, sentar, respirar, tossir, tudo doía. E aí eu já comecei a entrar em desespero. Você ficou com esses sintomas durante quanto tempo? Foi em setembro, eu fiquei até março desse ano, final de setembro do ano passado. Mas você procurou um médico? Procurei médico em fevereiro. Eu procurei meu médico. Em setembro você só procurou um médico em fevereiro?
Isso porque, assim, por consultas. Eu tinha consultas cotidianas. Então, assim, a minha consulta estava marcada só para fevereiro. Eu não conseguia voltar com o meu médico por encaixe, porque a agenda dele é muito cheia. Então, eu tentei voltar por encaixe, mas eu não conseguia. Então, eu tive que esperar até fevereiro para conseguir passar pelo meu médico do público e falar para ele tudo que estava acontecendo. E de início ele, é por conta da sua prótese, pode ser algum problema na prótese, a gente vai tirar a prótese, porque hoje eu tenho prótese, né? E aí, desculpa. E aí, ele achou que poderia ser e me passou novos exames. Isso você conta. E aí... Isso você corta. Pode ser possível. E aí ele me passou novos exames e foi a minha mãe, a minha irmã buscar o resultado, porque a minha mãe sente, né? Então minha mãe já... Pra mim ela falava, não filha, não é nada, é só uma dor. Mas acho que no fundo ela sentia que poderia ser o câncer que tinha voltado. E aí eu tava em casa, eu saí do trabalho, porque eu não conseguia fazer movimento com os braços. E aí eu saí do trabalho e eu tava em casa, minha mãe chegou com uma notícia, que eu estava com câncer mais uma vez. E ali, mais uma vez, o meu chão desabou, eu entrei em desespero, porque eu deixei bem claro pra minha mãe que se eu tivesse câncer mais uma vez, eu não ia passar por todo o processo. Eu ia me entregar. Falei, mãe, eu não quero a químio, eu não quero passar pela químio, eu não quero passar pela rádio, eu não quero mais. Se eu tiver câncer de novo, eu me entrego. Eu tinha esse pensamento de me entregar, porque eu não queria mais sofrer o tanto que eu tinha sofrido já. E aí eu entrei pro meu quarto, me tranquei, só chorava. E aí no outro dia eu tinha uma consulta com outra médica, que o câncer já não era mais no mesmo local. E aí eu cheguei e ela falou pra mim, ela perguntou... Onde que foi diagnosticado o câncer dessa terceira vez? E aí a médica falou, né? Ela falou assim, olha, agora o câncer tá um pouco mais avançado. Não tá mais igual antes. Você tá com câncer, inicialmente eu sabia de 2 lugares, que era no osso da coluna e no pulmão. E aí, depois de mais exames, descobrimos também que tá no osso da cabeça. Então eu tô com câncer no osso da cabeça, no osso da coluna, que eles falam D2, que é bem no meio da coluna, e no pulmão. Eu tô com câncer nesses 3 locais hoje. E hoje em dia não tem mais cura. Os médicos falaram pra mim que é um câncer que não tem mais tratamento, não adianta fazer químio, não adianta fazer rádio, não tem mais o que fazer. Né? E aí, em meio a toda essa bomba que foi jogada em cima de mim, veio uma bomba um pouco maior também, que a médica falou que eu precisaria tomar um remédio, e que era um remédio para estabilizar, para o tumor não crescer mais, né? E só que o SUS ele não disponibiliza esse medicamento. Eu não ia conseguir pegar pelo SUS igual eu pegava o outro que eu tomava, porque antes do câncer eu tomava outro remédio, que esse o SUS me dava, e esse eu não, eu teria que pagar por ele, e o valor dele é 30 mil reais. E a gente entrou em desespero, a gente na sala da médica, eu comecei a chorar, e eu lembro que a minha mãe ajoelhou do meu lado na cadeira, e ela começou a rezar. Ela começou a pedir pra Deus. Ela começou a pedir pra Deus forças e pra Deus tomar providência. Eu só lembro da minha mãe ajoelhada do meu lado, segurando em mim, e eu chorando muito e ela chorando muito e pedindo muito pra Deus, porque a gente não tinha condição de comprar um remédio de 30 mil por mês. E a gente, Deus, e agora? Sem esse remédio eu ia morrer, porque esse remédio é pra parar o câncer, para o tumor não crescer, para dar uma estabilizada. Se eu não tomar o remédio, eu vou morrer. Eu vou morrer, a médica segurou na minha mão, eu lembro disso. E eu falei assim, doutora, qual que é a minha probabilidade de vida? Quanto tempo que eu vou viver?
eu tenho 2 filhos, doutora, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. E ela falou assim, Elaine, só o de lá de cima é que vai te responder. Eu não posso te responder isso. E o meu medo foi muito, eu pensava muito nos meus filhos, meu Deus, eu não quero, eu não posso, eu tenho 2 crianças, uma não tem pai, o pai da minha filha mais velha é falecido. Falei, Deus, eu não posso, não faz isso comigo agora não. E a gente entrou muito em oração, isso dentro da sala da médica. E a médica falou assim pra gente, olha, eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer. E eu tenho uma amiga que trabalha dentro do Hospital Sírio-Libanês e a gente vai tentar te colocar lá dentro. Se eu conseguir te colocar dentro do Sírio-Libanês, você não vai pagar nada. O remédio que você precisa comprar lá, eles vão te dar de graça. E a gente saiu da sala, aquela médica já com uma esperança de que ia dar tudo certo e que eu ia conseguir entrar dentro do Sírio. E que você ia ganhar tempo, né? E que eu ia ganhar tempo de vida. Que era o que eu mais pedia pra Deus, era só, Deus, eu preciso criar os meus filhos. Eu quero ver os meus filhos crescerem. Eu pensava muito, a minha filha já não tem um pai. Como que vai ser a vida dela sem uma mãe? Porque pai é essencial na vida do filho, mas a mãe, a gente tem todo esse chamego com o filho. E aí Hoje você é tratada dentro do Sírio-Libanês. Sim, então... e hoje eu consegui entrar dentro do Sírio, graças a Deus. Eu faço tudo lá dentro. O remédio que eu precisaria pagar hoje em dia eu recebo gratuitamente. O Sírio me dá todo mês, eu recebo. E hoje em dia eu falo que eu tô muito bem, graças a Deus, em vista do que eu já passei. E como que você enxerga a sua vida hoje, assim, que por mais que seja uma situação difícil de ser diagnosticado com câncer em 3 lugares diferentes e que você não pode tratar esse câncer, simplesmente impedir com que ele avance, né? Com certeza, o tempo, talvez para você hoje seja a coisa mais preciosa do mundo, né? E as coisas que você, né, que você teve essa visão, assim, diferente, antes de ser diagnosticada, depois de ser diagnosticada, como que você vê a sua vida hoje, assim, como que você vive essa sua vida, assim, como, de valores, a relação com a sua família, a relação com os amigos, como que você vê, assim? Como você disse, o tempo hoje pra mim ele é muito, muito, muito valioso. Eu aproveito cada momento da minha vida hoje em dia como se fosse o último, coisa que eu não fazia antes, eu não tava nem aí, mas hoje eu vejo a vida de outra forma, eu consigo enxergar as pessoas de outra forma, eu me aproximei muito mais da minha família, não que a gente era afastada, mas eu consegui me aproximar muito mais da minha família. Às vezes valorizar mais. Valorizar muito mais o tempo com a minha família, eu valorizo muito o tempo com a minha família. Em relação a amigos, eu perdi muitos, infelizmente, o câncer, ou felizmente. O câncer... Depende do jeito que você quer ver. Depende do jeito. É bom. Realmente, às vezes é bom. Umas pessoas irem embora, às vezes é bom. Sim, o câncer é a balança, né? A gente coloca na balança o que realmente vale a pena. O câncer, ele me afastou de muita gente, muita gente. É como se, acho que as pessoas que se afastaram de mim, é como se ela visse assim, ela tá com câncer, ela vai pegar em mim, vai passar o câncer pra mim. Eu acho que na cabeça delas seriam isso. Ou elas não conseguem conviver com isso também, assim, não sei, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. E assim, eu me afastei de pessoas que pra mim que eu achava que dariam a vida por mim. Amiga que tá dentro da minha casa e eu achava, gente, se eu passar por alguma coisa difícil, ela vai estar ali comigo. Não. Simplesmente eu perdi muita gente, mas assim, muita que eu falo que numa foto não cabia todo mundo. E hoje em dia, em uma mão eu consigo contar os que restaram. E esses que restaram, eu aproveito muito eles, eu sou muito apaixonada pelas minhas amigas, as amigas que eu tenho hoje em dia. O câncer me aproximou pessoas que eu não fazia ideia de que eu seria amiga de pessoas que hoje eu sou amiga.
Eu tenho uma amiga que a gente se odiava antigamente e hoje em dia ela faz parte do meu ciclo de melhores amigas. Porque o câncer... Nossa, revela muita coisa, né, gente? E a gente se surpreende, né? Quem a gente acha que tá junto, não tá? Sim. Quem a gente acha que não tá. E eu agradeço muito, porque felizmente as pessoas que saíram da minha vida eram pessoas que não agregavam em nada na minha vida. Mas a gente, quando tá no meio, a gente não percebe. Só quando a gente tá afastado. A minha mãe sempre fala assim, Elaine, às vezes o parafuso dá uma apertada pra ver qual é a porca que serve ali, qual é a porca que precisa, que vai encaixar direitinho. E realmente, quando o parafuso deu uma apertada, muitas porcas saíram. Muitas. Mas assim, essa sensação que você tá falando assim, o tempo e tal, eu sempre tive essa briga com o tempo também, né, de aproveitar minha vida intensamente, porque querendo ou não, todos nós, pode ser o último dia de todo mundo também. O tempo, ele já é precioso, não é só pra você que tem um diagnóstico, mas pra todo mundo. Sim. Tem gente que tá com 80 anos e ainda não se tocou, que por mais que viva 20 anos, ainda... sabe, que é precioso isso, é tudo, eu vejo a vida assim, como minha mãe diz, né, a Flávia é uma criança, né, e eu vivo a vida como uma criança mesmo, eu sinto prazer e eu agradeço tudo eu acho maravilhoso, tudo eu acho lindo, se eu fico chateada, passa rápido, se eu tô magoada, passa rápido, porque eu não tenho tempo pra ficar perdendo com coisas que não estão me agregando. Sim. Às vezes ficar com raiva, sentir coisas ruins, me agregam. No sentido de, o que eu posso aproveitar disso? Por que eu tô com raiva? Sim. Como que eu lido com isso? Mas enfim, no geral, tudo pra mim tá lindo, até o ruim. Tem uma amiga minha que brinca assim, pra você tá tudo bem, né? Eu falei, tá, até quando não tá, tá. Porque tem que ser daquele jeito. Sim. Às vezes caminhos difíceis levam a gente pra lugares. Sim. Pra lugares melhores, né? Assim, como você disse, antes você levava uma vida que era mais desligada, desconectada consigo, com as pessoas que você ama. E às vezes você ter passado por essa situação te desperta, te abre os olhos para questões que realmente são muito importantes e que têm valor na sua vida. Sim. E o tempo é uma delas. Talvez o tempo que você vai viver agora, que seja 5, 10 anos ou 2 meses, ou sabe-se lá o quê, talvez você viva mais do que se você não tivesse um diagnóstico e vivesse 50 anos. Sim. Uns 50 anos sem valorizar coisas, gastando seu tempo com coisas fúteis, entendeu? Sim, é isso. E talvez você vai ver a vida como um presente, porque ela já é um presente, só que um diagnóstico vai te mostrar isso. Sim. Você entendeu? Muita gente vive assim, eu era uma dessas pessoas que vivia como se eu não valorizava nada. Gente, hoje em dia, uma chuva pra mim hoje em dia, eu valorizo. Lindo! Sim, tá aquele toró, raio, trovão, eu tô valorizando aquilo ali, porque antigamente eu reclamava de muita coisa, eu reclamava de boca cheia, sabe? Eu tinha, não que hoje eu não tenha saúde, mas eu tinha uma saúde maravilhosamente, e eu gripava, ai que saco, já tô gripada, eu reclamava, eu reclamava de boca cheia, eu reclamava de barriga cheia, e hoje em dia não, gente, a gente não tem que reclamar das coisas ruins que acontecem. E se você tá passando por uma coisa ruim, às vezes é pra você conseguir enxergar a vida de uma forma melhor que você não enxergava antes. Então, assim, todo mundo hoje em dia tem que viver como você diz que você vive. Como você vive a vida. Às vezes você tá passando por um momento, tá ruim. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Tem hora que eu fico assim, nossa, que preguiça. Tem como alguém acordar no meu lugar e ir lá fazer o que eu tenho que fazer hoje? Tem dia que eu tenho preguiça mesmo, sim, sabe? Tem dia que eu falo, não quero viver hoje. Tem como eu dar pause na vida? Sim. Mas tá tudo bem também, porque faz parte. Mas sim, quando eu tô... Até nisso eu acho gostoso. Hoje eu não quero fazer nada e eu acho uma delícia e até... Enfim, é tudo isso. Esse turbilhão de coisas da vida que torna a vida gostosa. Esse turbilhão de emoção e você se sentir triste e depois feliz e grato. Gente, a vida ela é esse misto de todas essas coisas, assim. Sim. E talvez a gente não percebe, não dá valor pra isso. E aí quando a gente tem assim nas mãos qualquer coisa que seja, sabe? E a gente começa ou perder alguém que você gosta ou alguma situação, ou às vezes um momento que você tem intenso dentro da sua igreja, sei lá, pode ser o que for, ou então você vê uma criança, enfim, não sei, às vezes cada um precisa de uma coisa diferente pra ter esse despertar pra vida, entendeu? Precisa
Porque tem gente que já tem esse despertar sem precisar passar por nada, como você tem. Você vive a vida intensamente como se todos os dias fosse o último. Mas tem gente que não. Tem gente que precisa desse despertar, precisa de passar por alguma coisa. Possa que não seja uma tribulação, possa ser um momento muito feliz e que nesse momento feliz que você está passando, você começa a enxergar a vida de outra forma. Tem muita gente que reclama de muito, e eu reclamei. Quando eu descobri que eu estava grávida do Bernardo, eu não queria. Eu estava fazendo curso de gestão, eu estava no auge da minha vida, eu estava bem, sabe? E aí Deus me manda o Bernardo. O meu relacionamento era muito recente. E o Bernardo foi quem te salvou. E o Bernardo foi quem me salvou. Tá vendo que tudo... Você acredita nessas coisas, Acredito. em propósitos, em porquês? Porque quando a gente tem essa visão, a gente vê que as coisas se encaixam. Às vezes a criança que você não queria foi a criança que te salvou, porque ele acelerou o seu tratamento dentro do hospital. Foi graças a ele, porque quem tá de fora do hospital público não enxerga o caos que é lá dentro. Ninguém tem noção, gente. Ali dentro é um caos, ali dentro é aterrorizante estar ali dentro. Então, assim, estar grávida do Bernardo me deu uma alavancada. Porque por eu estar grávida, o meu tratamento foi todo mais rápido. Que se eu não estivesse grávida, eu não teria sido tão rápido quanto foi. Então Deus mandou o Bernardo para salvar a minha vida. E quando eu descobri que estava grávida, antes do diagnóstico, eu ficava reclamando demais. Eu não quero, agora não, Bernardo. Eu tinha 3 meses de relacionamento só e engravidei. E por isso que eu digo assim, gente, eu sou muito pequena, todos nós, né, a gente é pequeno perto dos planos de Deus para a nossa vida, né? Somos. Dos propósitos de algo maior, muito maior que acontece, que a gente não faz noção. Sim. A gente é um cisco. Aí às vezes acontece uma situação, a gente fica aqui, ai meu Deus, não queria, que saco. E às vezes aquilo ali é a sua salvação. Você tá entendendo? Sim, Deus. A gente é pequeno, nós somos mimados, mesquinhos, né? Que a gente às vezes reclama de situações que no futuro Você enxerga que era pro seu bem. Sim. Que é uma coisa que vai te trazer coisas boas, né? Te levar pro caminho onde você tem que ir, na verdade, né? E depois de todo o tratamento do câncer de mama, foi que eu fui entender. Porque durante o tratamento, eu não tinha esse pensamento de que o Bernardo tinha vindo para salvar a minha vida. Eu não tinha esse pensamento. Até porque eu não tinha tempo para estar pensando. Eu era muito medo, muita angústia, vontade de proteger o Bernardo. No entanto, que o médico perguntou para mim, mãezinha, antes do tratamento, ele perguntou assim: você quer interromper a gravidez ou você quer arriscar e levar a gravidez adiante? Porque seria um risco tanto para mim quanto para ele, se eu levasse a gravidez adiante e começasse o tratamento. Eu falei, eu vou arriscar e vou levar a gravidez adiante. Que bom. E aí eu levei a gravidez adiante, então assim, meu era proteger o Bernardo, era me proteger para conseguir. Como já mudou a sua cabeça, a gente muda o tempo inteiro a nossa visão, né? E aí depois de tudo que passou foi que caramba, o Bernardo veio para salvar a minha vida. O Bernardo é o meu milagre, o Bernardo é meu anjinho, porque se não fosse ele, eu teria descoberto o câncer, já estaria ou muito avançado ou eu teria morrido sem saber. E assim, hoje você está expondo esse seu lado que é humano, né? Porque tem gente que fala assim, expor suas fragilidades. Eu não acho que você expor fragilidade, porque isso aqui pra mim é uma história de vitória. Cada um enxerga de um jeito, pra mim é isso. Não é uma fragilidade, é uma força enorme. Esses 5 anos que você tá, 5, 6, 7 anos mais ou menos? 7 anos. 7 anos de luta. Isso é uma história de luta, de vitória, de conquista, Sim. de resiliência, de transformação. E assim, para você hoje tá expondo isso, assim, como que você se sente? O que passa na sua cabeça? Por que agora você falou, você teve, né, esse estado na sua cabeça assim, eu quero dividir isso com outras pessoas porque eu me mantive preservada, né? Sim. Se protegendo de pessoas talvez com julgamentos, com pessoas maldosas mesmo, né? Sim, eu vou ser bem sincero pra você que eu descobri tudo em março desse ano e quando eu descobri eu não queria que ninguém soubesse, porque existe muita gente com um coração ruim, existe muita gente maldosa
E no início, quando eu descobri que eu estava com esses 3 tumores, eu passei por uma situação muito constrangedora para mim, uma situação que me magoou muito, foi quando uma pessoa usou do câncer de mama, que eu fiquei careca, eu já sou magra, então eu fiquei magra, ela usou isso pra me atingir, pra me diminuir, pra me abalar, pra me machucar. Ela usou a... Inacreditável como existem pessoas. Eu também achava que não existia alguém que pudesse ser assim, e infelizmente existe. Ela usou de uma doença que eu não escolhi, uma doença que eu não pedi, uma doença que qualquer pessoa está sujeita a passar hoje em dia. Ela usou pra me machucar. Então, assim, quando ela falou do meu corpo, do que eu passei com o câncer, eu já tinha descoberto o câncer de novo. Ela nem sabia, não, e mesmo assim ela te atingiu com o que você tinha passado antes, no passado. Porque ninguém sabia que eu tava com câncer de novo quando ela usou do câncer passado pra me atingir. Então, assim, foi o que ela falou e o que eu já estava passando se tornou e foi uma bola de neve na minha cabeça. Eu entrei, tive muita depressão. Hoje em dia eu faço acompanhamento contra a depressão e ansiedade, né? E eu não queria falar justamente por isso, porque por medo de sair na rua e o povo me apontar como a coitadinha, ai que dó dela, ai que pena dela, ela tá assim, ela tá passando por isso, e eu não quero esses olhares. Então, Elaine, você não é nenhuma coitada, você é uma guerreira, você é massa e você precisa contar sua história pro mundo. Eu tinha tem fraco, é aquele ali que tem gente que desiste da luta, né? Sim. Que entrega os pontos. Você tá aí firme e forte durante esse tempo todo e ainda vive esperançosa, alegre, feliz. Sim, cheia de vida, cheia de, sério, de muita vontade de viver e de fazer acontecer. Isso é motivo para você levantar sua cabeça. E quem quiser te derrubar é porque sua cabeça tá lá em cima, porque você é fera, porque... hoje em dia, quando eu sempre quis, eu sempre tive vontade muito de falar, mas o medo nunca me deixava por essa questão, né, de povo falar, de povo me julgar, sabe, igual aconteceu, de usarem uma doença pra me atingir. Machuca mesmo. Machuca muito, só quem passa é quem sabe. Né? A Nossa. minha mãe e a minha irmã estavam ali comigo quando tudo aconteceu. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito, muito mal. E o meu medo era de que eu ficasse mal de novo por conta de outras pessoas, sabe? Então eu me privei. Só que desde então eu vinha pedindo pra Deus trabalhar isso em mim. Deus, eu sei que se eu contar vai me libertar, vai ser libertador pra mim. Eu preciso falar, eu preciso contar. E se alguém falar alguma coisa, mas ela tá passando por isso porque ela merece, bem feito pra ela. Você contar só vai fortalecer a você mesma, e se tiver alguma crítica, você aprender a lidar com isso, vai te fortalecer mais ainda, porque você vai aprender a não se incomodar mais tanto. Claro que vai incomodar principalmente no início, mas depois talvez nem tanto, porque você vai criando uma camada, você vai criando essa defesa e vai entendendo que o que os outros dizem pra gente diz respeito a eles, as inseguranças, medos e fraquezas dele. Então você fala assim, ninguém perde tempo pra vir aqui me machucar e me diminuir se não acha que eu sou grande ou uma ameaça pra essa pessoa. Então assim, você vai aprendendo a lidar com crítica e depois você fala, tudo bem, sabe? Você nem leva mais tanto em consideração assim. E você falar também, o mais importante de tudo é de você servir de inspiração e de exemplo para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E também para aquelas que não estão passando, mas que às vezes estão se sentindo desmotivadas com várias questões pessoais da vida, sei lá. E que não sei, às vezes vê a sua história e fala, caramba, que inspiração mesmo, sabe? Quando eu recebi o seu convite pra vir falar, eu entreguei muito nas mãos de Deus. Eu falei assim, Deus me prepara, porque eu sei que vai vir muita pedra. Vai vir muita pedra e eu quero estar preparada para receber todas elas de peito aberto, porque eu sei que vai ser difícil. Porque tem muita gente que vai falar igual hoje em dia, quem não, agora que as pessoas estão sabendo, mas quando não estavam sabendo,
Eu vou pra festa, eu saio, eu curto. Mas você eu acha que aproveito. existe culpa nisso por você? Eu não me sinto culpada. Tem que se sentir não, porque eu não você me tá sinto. viva. Sim, eu não me sinto. Você Mas tá as viva, pessoas você não- tá bem, você tá, né? Mas as pessoas não pensam assim. Acho que você tem que ficar deitada na cama. Sim, eu acho Ah, que Jesus amado. muita gente, infelizmente, Não. pensa assim, ah, fulana tá doente, mas fulana não tá deitada. Ah, fulana tá doente, mas fulana não tá triste, não tá chorando. Não, gente, Ah, não. Eu acho que é na doença que você tem que mostrar que você tá bem. Porque, desculpa até a palavra, o diabo, ele gosta de quem tá ali murmurando, de quem tá em cima de uma cama reclamando. Mas você se entrega. Sim. E ser forte não é se entregar, é lutar e continuar vivendo e ser feliz e não ceder. Sim. Tudo bem que às vezes você tá com preguiça e não quer ir, tá cansado, ok. Mas se você existe dentro de você essa vontade de viver e de fazer sua vida acontecer, eu vou viver, gente, porque... E ninguém tem nada com isso. A sua vida é sua. E se incomoda os outros, porque talvez esses outros estejam vivendo menos do que você. Sim. E tenham diagnóstico. Porque se não é impeditivo para você viver a sua vida normalmente, por que os outros estão se incomodando com isso? Sim, é verdade. Muita gente vai se incomodar e hoje eu não me incomodo mais. No início foi um processo muito difícil pra mim. Digerir tudo, Senhor, eu vou passar por tudo de novo, eu vou ficar debilitada de novo, igual os primeiros meses eu fiquei debilitada, eu não conseguia deitar, sentar se não fosse com a ajuda de alguém. Mas com a medicação eu fui melhorando. Hoje eu voltei a trabalhar, hoje eu trabalho, eu faço o que eu gosto, o meu trabalho, eu amo fazer o meu trabalho, né? Então não tem o porquê de eu estar deitada numa cama me reclamando o tempo inteiro, sendo que Deus me deu a oportunidade de estar passando por essa doença, mas de estar bem, de viver, de aproveitar a minha vida, aproveitar os meus filhos, que são tudo na minha vida hoje em dia, são os meus filhos, eu faço... É uma preciosidade. Sim. Cada dia que você tem, você tem que aproveitar. Assim. Como não que você, que todos nós temos. Todo mundo eu acho que tem que aproveitar a vida como se fosse o último, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo, se amanhã você vai estar bem. Hoje você tá aqui, amanhã você cai ou atropela ou alguém te mata. Então, assim... Isso é com todo mundo. Com todo mundo. Então, é o que eu falo hoje em dia. Vivam a vida como se todos os dias fossem os últimos. Porque pode sim ser o último dia. Pode, eu tenho certeza disso. Eu vivo assim. Obrigada, foi muito bom te receber.